Agora nós vamos para a correção dos exercícios de ligações metálicas, né? Vamos lá, número 1. Como se explica o fato de o cobre, a prata e o ouro serem melhores condutores de corrente elétrica que existe? Por quê? Então vamos escrever, né? Eles, né, possuem íons livres que possibilitam, né, a condução de corrente elétrica. É por isso, porque eles possuem íons livres e isso é a possibilidade da condução de corrente elétrica, né? Número 2. A número 2, ó. O alumínio e cobre são largamente empregados na produção de fio e cabos elétricos. A condutividade elétrica é uma propriedade comum dos metais. Esse fenômeno dá-se: letra A, a presença de impurezas de metais que fazem a transferência de elétrons. Letra B, ao fato de os elétrons nos metais estarem francamente atraídos pelo núcleo. Letra C, a alta afinidade eletrônica desses elementos. Letra D, a alta energia de ionização dos metais. Letra E, ao tamanho reduzido dos núcleos dos metais. Qual será, então, né? Então, a gente sabe que os metais, em geral, eles são bons condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque a gente já explicou ali, porque eles possuem elétrons livres. Então, se eles são bons condutores de corrente elétrica, quer dizer que eles são atraídos pelo núcleo, né? Então, é a letra B, a correta. Número 3. Considere uma substância simples constituída por um dos elementos químicos situados na região indicada na tabela periódica. Esse aqui. Essa substância simples deve apresentar, nas condições ambientais, as seguintes propriedades. Ela em condições ambientais, aquela substância que está indicada, ela diz o quê, né? Que ela encontra-se no estado gasoso. Ela tem predomínio de ligações covalentes entre seus átomos, é boa condutora de corrente elétrica ou reage vigorosamente com água e com sódio metálico, tende a formar ânions quando reage com metais. Metais não formam ânions, né? Vocês têm que lembrar disso, né? Então, o que diz assim? A região que se indicou ali, ela faz parte dos metais de transição, né? E por isso a substância ela é boa condutora de corrente elétrica. Então, nós temos aqui a letra C. Certo? Número 4. O número 4, ela fala o seguinte, né? Os metais são conhecidos pela sua maleabilidade e ductilidade, por serem bons condutores térmicos e elétricos. Maleável e dúctil quer dizer que eles podem ser trabalhados, né? E apresentam um brilho característico. Propriedades mais específicas de alguns metais são descritas a seguir. O metal, vamos circular já, né? O metal 1 é líquido. A temperatura ambiente dissolve diversos outros metais, formando amálgamas que apresentam larga aplicação. O metal 2
Apresenta temperatura de fusão de 98 graus. É mole e reage violentamente com a água, liberando grande quantidade de energia. O metal 3 é certamente o metal mais utilizado no mundo, sendo o principal constituinte das ligas metálicas conhecida genericamente como aço. O metal 4 tem bastante aplicação na indústria civil e embalagens, além de pouco denso. Tem a vantagem de ser coberto por uma camada de óxido que dificulta a sua corrosão pelo oxigênio. Então, os metais 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então, vamos fazer o que cada um der. Se ele é líquido a temperatura ambiente, então o único metal líquido que existe é o mercúrio. O metal 2, ele diz que reage violentamente com a água. Então ele é um metal alcalino, ele pode ser tanto o sódio quanto o potássio. O 3 que ele está presente, né, no ferro, no aço, é o ferro. E o 4, metal 4, ele é o metal utilizado em embalagens. Qual é o metal utilizado em embalagens? Nós temos só um, né? O alumínio. Então, qual deles é? A gente pode descartar o césio e o galho, né? Então, começa pelo mercúrio. Então, mercúrio, sódio, ferro e alumínio, mercúrio, sódio, cobre e estânio. Então, o correto é a letra C, né? Que é mercúrio, o sódio, o ferro e o alumínio. A número 5. A número 5, ela diz o seguinte, né? Dos elementos cloro, fósforo e mercúrio, qual apresenta caráter metálico mais pronunciado? Por quê? O mais pronunciado deles, então, é o mercúrio. Por quê? Pois ele possui, né, alta eletropositividade. Então, por ele ter uma alta eletropositividade, ele apresenta esse caráter metálico bem mais acentuado, bem mais pronunciado, bem mais visível, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição.